Fala rapaziada, meu nome é Jarbson, esse daqui é seu canal A Bola. O Flamengo ganhou ontem 1-0, choradinho, mas o suficiente para se manter na liderança do Campeonato Brasileiro. Muito importante nesse momento, finalzinho já do primeiro turno, é muito importante se manter aí no bolo de cima. Na liderança, coisa linda, perfeito. O Flamengo está conseguindo se manter aí no bolo de cima, mesmo com alguns desfalques, mesmo com venda. E a reposição que vai chegar ainda não surtiu efeito, mas promete vir forte no segundo turno. Vamos ver um pouquinho da repercussão da imprensa a respeito da vitória do Flamengo? Novo líder joga nessa enquete tá como? Joga bem? Tá jogando bem? Tá jogando o suficiente porque afinal tá se reformulando, perdeu dois jogadores importantes. E pode falar da arbitragem também do Ramon Abate Abel, que meu Deus do céu. Então, vamos começar com essa pior parte. O Ramon Abate Abel, ele inviabiliza o futebol disputado, como é disputado nos principais campeonatos aqui no Brasil. Se você pegar os dois ponteiros da competição, Flamengo e Palmeiras, os dois gostam de marcar alto, né? Agora mesmo, o gol da vitória do Palmeiras sobre o Fluminense, até acho que ali tem muito erro mais do Martinelli, porque ele não estava pressionado. Naquele momento, o Palmeiras não pressionou. Apenas o Vitor Roque estava posicionado onde tem que estar para o eventual erro. E foi muito bem. Aproveitou o erro do Martinelli, fez o gol e deu a vitória ao Palmeiras. Mas o Palmeiras gosta de marcar alto em momentos do jogo. O Flamengo faz a mesma coisa. Mas é quase que impossível trabalhar dessa maneira, porque qualquer contato físico, o cara marca a falta. Até a gente conversava aqui antes do programa. Foi o caso, por exemplo, do jogo do Palmeiras contra o Atlético Mineiro. O menino lá, o Rômulo, tem 21 anos, é um garoto ainda, disputa uma bola com o próprio Vitor Roque, dois garotos, né? E ele perde na disputa de bola e se joga. Porque é muito conveniente, você tem a bola, aí você é pressionado pelo atacante adversário. Então você faz o quê? No primeiro contato físico você só tem que cair, é só cair. Caiu, o cara dá falta. Então você tem um seguro, proteção ali. Por que ele dá a falta? Pelo receio de que na disputa o defensor caia, surja um gol e vão dizer que ele não marcou uma falta na origem do lance. E é possível, provável, que o VAR chame para marcar essa falta que não houve. E não é falta. E ontem ele fez isso inúmeras vezes. Então ele inviabiliza um bom jogo. Ele trava a partida. É insuportável. É ruim demais. É um lixo. É uma coisa nojenta. É anti-futebol. Então quem ama o futebol tem que odiar esse tipo de arbitragem. Isso não dá para aguentar mais. Sinceramente, não importa qual time, qual a camisa. Ontem o jogo era bom no primeiro tempo, até franco. De repente o jogo fica ruim, por uma série de circunstâncias. Estratégia dos times, o cansaço do Atlético que não consegue manter no segundo tempo a mesma dinâmica de jogo, mas também por conta da arbitragem, né? Horrorosa, horrorosa. E numa arbitragem dessa, mais do que nunca, você tem que saber explorar a falta. O Hulk explorou contra o Palmeiras, fez 2 gols de falta, quase fez 3. Cara, assim, eu entendo o Mauro, eu acho até engraçado que ele fica assim, possesso, ele leva muita vela, mas essa é a arbitragem brasileira. Eu acho que não é questão só do Ramon Abate Abel, isso é do Daronco, isso é da maioria dos árbitros. É difícil um árbitro brasileiro que deixe o jogo correr. Com algumas poucas exceções, na história a gente teve alguns árbitros. Tinha o Voaden, o Klaus, quando tá de bom humor ele deixa o jogo correr, mas no geral é árbitro que vai picotando o jogo, picotando ali, ó, vai pagando a parcelinha, parcelinha, por quê? É mais confortável para ele. Não surge tantos lances de perigo, a velocidade do jogo é uma outra, ele consegue analisar com mais calma, é intencional. Para a arbitragem é confortável. Não sei se é uma orientação clara, mas com certeza é uma percepção dos árbitros que quanto mais picotado for o jogo, mais confortável vai ser de apitar. E o Flamengo, que não sabe bater a falta frontal, quando o Flamengo, os adversários têm que pensar assim, falta frontal, esquece, não vai acontecer nada. Acontece. É mesmo, a última falta que o Flamengo fez um gol de frente, nem me lembro, cara. Tem muito tempo. Não sei não. Tem muito tempo. Não me lembro a última vez. Acontece nada. O goleiro nem tem trabalho. Mas falta dali pela lateral do campo é um perigo. Agora, eu acho que o problema da bola parada é você depender demais dela. Eu acho que o Flamengo não pode depender tanto de bola parada. O time cria muito pouco. O time está criando muito pouco e dependendo disso. Ela tem que ser uma das alternativas ofensivas, e não a única. Em alguns momentos tem sido assim. E eu acho que esse é um problema, né? O problema não é fazer gol de bola parada, é só marcar com bola parada. Você precisa de mais do que isso. Em contrapartida, eu entendo também que o Flamengo perdeu um jogador que talvez seja o mais importante do time, né? Que é o Gerson, que não tem reposição, você não consegue outro Gerson. O Saúl não é o Gerson, ele é outro jogador, ele é versátil como o Gerson, mas não vai fazer o trabalho do Gerson, então abaixa que não tem reposição, e também não tinha como segurar o cara, o pai dele dá entrevista até para ele mesmo reclamando de tudo, quer dizer, o tempo todo aquela inchação de saco, chega uma hora tem que negociar o cara, segue o caminho. Chato pra caramba mesmo. Gerson não, o pai dele, o tempo todo enchendo o saco, falando que estava insatisfeito, que o Flamengo não valorizava. Era a segunda vez que o
Flamengo repatriava o jogador. Foi bom por ambos os lados, que o Flamengo também ganhou uma graninha com a venda dele, desde a primeira vez, como da segunda vez agora. Mas que o pai dele era chato pra caramba o tempo todo ali, querendo criar alguma situação para tentar melhorar o contrato. Isso daí deixava o clube em uma situação complicada. Eu acho que foi bom para ambos os lados. Só quem achou ruim foi o Gerson, que tá triste pra caramba. Não sei se vocês viram a apresentação dele lá no Zenit, a animação ele rasgando o papel lá que ele saiu de dentro. Animação como trabalhar na segunda-feira. Seja feliz e a vida vai continuar. E perdeu o Wesley, né, que faz falta também, que é um jogador que faz aquele corredor o tempo todo. Vai e volta, marca. Até eu estava ouvindo um comentário ontem do Bernardo Ramos. Cara, assim, se a gente for olhar no mercado, não tem um lateral direito que faça as funções que o Wesley fazia, assim, tanto defensivamente como ofensivamente. Dificilmente o Flamengo consegue uma reposição à altura. O Royal chegou aí, é um bom lateral, assim, o Flamengo está com um problema muito grande nas laterais, de maneira geral, mas não é o nível que o Wesley tinha de potencial. Isso é uma escassez do mercado mundial, não é uma questão só do mercado brasileiro, não. Assim, pouquíssimos laterais de um bom nível no mundo. A gente pode pensar no Arnold, que foi pro Real Madrid, aí o restante a gente começa a ir lá atrás. A gente começa a pensar no Cafu, no Lan. É difícil encontrar laterais a essa altura. E o André Rocha falando sobre ele e o Cafu, lembrando do aspecto físico, a capacidade de marcar, de atacar, de ir, de voltar. Por isso que os italianos estavam loucos por ele esse tempo todo. Fez o gol contra o Bragantino no final do Exatamente, no final do jogo. Quer dizer, um jogador que jovem, ainda amadurecendo, e é uma baixa também importante do time, porque ele é um cara que fazia ali a diferença muitas vezes, embora ainda não seja um jogador pronto 100%. Então, acho que nesse momento, acho que é muito parecido o Palmeiras e o Flamengo, né? O Palmeiras perdeu um jogador importante também, que é o Estevão, perdeu outro jogador titular, também importante, mas acho que não tão, mas também importante, que é o Richard Rios. E nessa transição que você tem baixas, leva um tempo até chegar um jogador novo, você ajustar o time, e aí você tem que fazer o quê? O Arnaldo fala muito isso, eu concordo, jogos que você tem que ganhar na marra. Se não está dando para vencer jogando bem, você vai ganhar, fazer os pontos, e você tem que entender que não está bom, que tem que melhorar. Acho que vale para os dois, para o Palmeiras e para o Flamengo. E ontem... Eu acho que pro momento do campeonato, o importante é se manter na liderança. Não importa se é de 1-0, se é de 10-0, o importante é se manter na liderança. O Flamengo está passando por um momento de reposição de várias peças do elenco. É claro que isso vai ter impacto. Gerson, como o Mauro falou, não se repõe Gerson. O próprio Wesley, não se repõe o Wesley. Jogadores que se machucaram, o Arrascaeta estava muito bem antes da pausa para o Mundial, mas não conseguiu encontrar o melhor do seu futebol. O Pedro está voltando de lesão. O Flamengo tem um histórico muito forte com lesão, principalmente no meio de campo. O Pulgar, o próprio De La Cruz, que deu essa polêmica toda. Então, não tem muito o que fazer. Nesse momento, tá bom. Se manter na liderança, 1-0 é goleada. Foi assim de novo. Ontem não foi um bom jogo, foi aquém. E a importância da vitória também é que ela dá agora ao Felipe Luiz a possibilidade de fazer aquilo que o presidente, que é o chefe dele, né, prometeu lá atrás, que é priorizar o brasileiro. E colocar quinta-feira um time mistão contra o Palmeiras, contra o Atlético na Copa do Brasil. Porque o jogo do Flamengo na semana é domingo em Fortaleza contra o Ceará. Não é quinta-feira contra o Atlético. Isso tem que ficar bem claro. Vai entregar? Não entregar. Você vai jogar com um time que você puder colocar. Não dá para colocar de novo a Arrascaeta, que está se arrastando em campo, claramente não aguenta a sequência de jogos. O Jorginho, pela lesão do De La Cruz e a lesão do Pulga. Está jogando todos. Não dá para jogar todos os jogos, você vai ter que segurar. Você tem vários jogadores ali, né? O Luiz Araújo está ficando de fora por isso também. Ontem... Se o Flamengo não traçar um plano de prioridades, pode ficar ruim o negócio para o Flamengo aí e perder todas as frentes. É melhor sacrificar algumas frentes do que sacrificar todas as frentes. A questão toda é a pressão. O Felipe Luiz, eu acho que até tem assim, moral para aguentar essa pressão e falar assim, é o que eu quero, é o Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, é um terceiro patamar de importância. Se vier Copa do Brasil, luxo, mas o que eu quero mesmo como prioridade é o brasileiro. Dificilmente o Flamengo, enquanto instituição, diretoria, departamento de futebol, vai ter coragem de bancar isso, porque a pressão que a mídia faz no dia seguinte é absurda. Se o Felipe Luiz perder na Copa do Brasil pro Galo, no outro dia a mídia está em cima, pressão absurda. O Flamengo, enquanto instituição, costuma não comprar essa briga, não.
De novo deu assistência, mas veio do banco, jogou 30 minutos aproximadamente. Então é um momento que assim, ele tem 2 meios de semana que ele vai ter que fazer algumas escolhas e tem que ter respaldo do presidente do clube, que não dá entrevista, que não aparece, mas que fale internamente, ó, faça o que você tem que fazer. A prioridade é o brasileiro, que reafirme isso. Né? Agora, se não vencesse ontem, putz, ia começar aquela encheção de saco. Não, quinta-feira tem que botar força máxima, não sei o quê. Ontem teve até jogador em transmissão de jogo falando que tem que jogar com força máxima em todos os jogos. Como se ele, quando jogasse todos os jogos, né? Ah, meu Deus. A novidade, eu não sei, Mauro, se você tem essa impressão também, mas que normalmente quando o Flamengo ganha de 1-0, tinha um burburinho. Não, tem que jogar mais, tem que... Talvez esse momento eu sinto que tem uma compreensão maior desse momento que o Flamengo passa. Sim. Então eu acho que isso, porque nos últimos, com vários outros treinadores, né? O Flamengo ganhava de 1-0, não basta, tem que dar show, às vezes ganhava de 1-0, a torcida chiava. Eu tenho sentido mais compreensão, que talvez ajude o Flamengo. E aí, se você fizer esse projeto de jogar na quinta-feira com time misto, eu acho que aí pro Flamengo é perfeito, consegue rodar um pouco mais. Tem uma galera para chegar, né? Chegou o Emerson Royal, chegou o Saul, vai chegar o Samuel Lino, né? Já chegou antes o Jorginho. O Carrascal está dependendo do Atlético Mineiro, é uma operação triangular, né? O Atlético cede o Rubens para o Dínamo cede o Carrascal para o Flamengo paga o Atlético, os valores são próximos. Se tiver uma diferença, eles vão fazer o ajuste, é 12 bilhões de euros, acho muito, mas enfim, pelo Carrascal. Então tem esse jogador, e o Flamengo não desistiu do Lucas Beltrán, embora seja difícil o atacante da Fiorentina, ex-River Plate. Ainda está pensando nesse cara. A gente vai falar. Cara, assim, se o Flamengo conseguir, de fato, fazer com que todo mundo que chegou e quem pode chegar ainda jogar, assim, maravilha. Mas, por enquanto, eu acho que o Felipe Luiz está fazendo certo, mantendo ali a liderança, conseguir pelo menos 3 pontos. Não está apresentando o melhor futebol, mas a ideia de jogo é muito boa. O Flamengo domina todo o tempo com a posse de bola, pressiona o adversário a ponto do adversário não conseguir bater uma lateral. O modelo de jogo é legal, as ideias de Felipe Luiz é legal e parece que o grupo comprou isso porque se compromete do início ao fim. Se mudar essa dinâmicazinha aí de conseguir ser mais incisivo no ataque, mudar essa dinâmica com os novos jogadores que possam chegar, nossa, dificilmente o Flamengo vai ser batido aí. É uma possibilidade grande de ganhar o Brasileirão. E assim, Copa do Brasil é secundária, Libertadores é bom pra caramba, mas é mata-mata. Pode em um dia inspirado o time mais fraco ganhar, né? Mas Campeonato Brasileiro, se adotar como prioridade e esses jogadores virarem, dificilmente alguém tira esse brasileiro do Flamengo. Valeu, jogador. Até a próxima. Se você chegou até aqui, curte, inscreva-se e comente aqui o que você acha da estratégia do Felipe Luiz. Valeu, até a próxima.